Glória a Deus, eu quero compartilhar nessa noite sobre o tema 5 bênçãos conquistadas por Jesus para a sua vida. Amém? João 19, 30. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Está projetado aqui. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Pai, nessa noite, nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos que a Tua palavra fale ao nosso coração. Que Teu Espírito Santo envolva a vida de cada pessoa aqui presente, e que essa palavra se torne uma palavra rema, que produza vida em cada um de nós. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Jesus, ele disse: está consumado. Jesus havia sido levado para a cruz. Recordando um pouco o que aconteceu antes, Jesus ele ceou com os seus discípulos, estava ali na mesa participando da ceia, e aí Jesus indicou que um daqueles discípulos iria traí-lo. Começaram a perguntar: porventura sou eu? Porventura sou eu? E Jesus disse: é aquele que coloca comigo a mão na mesa. E aí, naquele momento, foi indicado Judas como sendo traidor. Judas se levantou, saiu do ambiente, e logo em seguida Jesus e os demais discípulos foram para o Getsêmani. E lá no Getsêmani, Jesus estava em oração, orando, vigiando, sabendo que o momento que viria a seguir era um momento difícil, um momento de dor, um momento de morte, um momento de cruz. Jesus orava, vigiava, e depois de um tempo ali, orando e vigiando, chegou Judas, juntamente com os soldados. Judas entrega Jesus, indica quem é Jesus, traz Jesus dando um beijo para indicar quem era a pessoa que eles estavam procurando. Jesus foi traído, levado para o Sinédrio, depois levado perante Pilatos, julgado ali perante o povo. O povo escolhe Barrabás para ser solto e condena Jesus, declara que Jesus devia ser crucificado. Jesus então recebe a sentença de Pilatos. Eu estou sendo muito resumido só para trazer esse panorama. Recebe a sentença de Pilatos, toma sobre ele a cruz e leva até o Gólgota. Depois de ter sido muito espancado, depois de ter sido muito torturado, açoitado, Jesus vai até o Gólgota. No meio do caminho ele não consegue continuar carregando a cruz e cai. Então os soldados pegam um homem chamado Simão Cirineu e ordenam que ele ajude a levar a cruz até o Gólgota. E quando chega no Gólgota, Jesus ele é cravado naquela cruz, pregado naquela cruz e levantado no meio daquela multidão. E nesse contexto, o evangelista João diz que Jesus, em um determinado momento, ele teve sede. E aí os soldados ensoparam ali uma esponja com vinagre e deram para ele. Então Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. A palavra grega para está consumado é tetelestai. Ele disse tetelestai, está consumado. Aquele momento de sofrimento vivido por Jesus foi um momento muito profundo. Jesus realizou ali no Gólgota, no Calvário, o cumprimento de toda a obra prometida por Deus Pai, desde o Gênesis, a respeito da redenção da humanidade, a respeito da salvação do homem. Havia todo um processo a ser cumprido. Havia vários aspectos da lei que precisavam ser levados em conta. Jesus cumpriu toda a lei, Jesus vivenciou toda a vontade do Pai, até chegar ao ápice do seu propósito, que era a sua morte na cruz. Quando Jesus percebeu que tudo já havia sido cumprido, então ele diz: está
consumado. Aquele momento de sofrimento, aquele momento de dor, vivido por Jesus no Calvário, não foi um momento que aconteceu em vão, porque havia um propósito. Jesus estava ali cumprindo a sua missão. Jesus nasceu para cumprir uma missão. Jesus nasceu porque ele sabia que precisaria fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele morresse no lugar da humanidade. Foi um momento difícil, foi um momento de dor. Jesus pagou o preço. Ele morreu, mas não morreu em vão. Ele cumpriu, ele consumou toda a obra que ele veio fazer, que ele veio realizar. Ali naquele momento, ele deu conta de todo o propósito do Pai em relação à reconciliação, à salvação da humanidade. Por isso Jesus não morreu em vão. Jesus precisava morrer para dar fim à falta de esperança e nos conceder preciosas bênçãos. Naquele terrível momento, ele consumou a obra redentora e realizou tudo o que era necessário para nos abençoar. Eu quero falar nessa noite, irmãos, após essa introdução, eu quero falar sobre 5 bênçãos que nós recebemos de Jesus através da obra redentora na cruz, através do seu sacrifício na cruz. Existem muitas outras, mas eu quero falar de 5 bênçãos. Lá na cruz, meu querido e minha querida, quando ele disse está consumado, uma das coisas que ele estava dizendo é que agora eu e você podemos ter os nossos pecados perdoados. Você pode dizer amém? Amém. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem, Isaías 59:2, e que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Por causa do pecado original, o pecado entrou na raça humana. Paulo diz em Romanos, diz que o pecado entrou na raça humana e justamente com o pecado a morte, e todos pecaram. Esse vírus do pecado, vamos chamar assim, entrou no DNA do homem, e todo ser humano que nasceu depois de Adão, nasceu com o DNA do pecado. E por causa do pecado, o homem foi separado de Deus, o homem perdeu a sua comunhão com Deus. Mas Jesus, quando morreu na cruz e derramou o seu sangue em nosso lugar, ele perdoou os nossos pecados. Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Gente, não tinha uma outra maneira, não havia um outro jeito do pecado do homem ser perdoado, do seu pecado ser perdoado. Não, pastor, eu descobri uma maneira muito legal de ter o pecado perdoado. É só dar esmola para o mendigo. Irmão, ainda que você desse $1 trilhão de esmola, nenhum pecado sequer seu seria apagado. Sem derramamento de sangue, Hebreus 9:22, não há remissão de pecado. Ele precisava derramar o seu sangue por mim e por você. Ele verteu o seu sangue na cruz, e uma das bênçãos que nós recebemos é a possibilidade, diga assim, possibilidade. Fala assim, eu posso ter os meus pecados perdoados. Jesus derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos ser perdoados. Amém? Projeta 1 João 1:9. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, o que diz aí? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sem o perdão dos pecados, nós estamos separados de Deus. Se não houvesse o perdão dos nossos pecados, estaríamos eternamente separados de Deus. A primeira bênção que nós recebemos
da obra redentora consumada na cruz é o perdão dos pecados. Segunda bênção, ele nos reconciliou com Deus. 2 Coríntios 5,18. 2 Coríntios 5,18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19 agora. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Mantenha esse texto. O texto diz que isso provém de Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Através da obra consumada na cruz. Nós estávamos distantes de Deus, nós estávamos separados de Deus, mas por causa da consumação da obra redentora na cruz, nós fomos reconciliados. Nós não fomos reconciliados através de uma atitude de ser bonzinho. Oh, eu sou tão bonzinho. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não ando de skate. Andar de skate pode, irmão. De patins, eu gosto de andar de patins. Eu acho que no céu vai ter patins, irmão. Mas isso é uma conversa, isso aí é uma conjectura. Porque patins é muito maneiro. Aí o irmão vai falar, não, patins é ruim demais, pastor. A pessoa cai e se machuca. Eu acho que é no inferno é que vai ter patins. No inferno não vai ter patins não, irmão. No inferno vai ter lá um bicho que não morre, que não morre nunca, um fogo que não apaga. Né? Vai ser lugar de dor, de ranger de dente. Não tem coisa boa no inferno, não. Jesus nos reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E aí diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Irmãos, isso é tremendo. Me aponta aqui uma pessoa que não tenha pecado. Me indique alguém na humanidade que já viveu aqui nessa terra, com exceção de Jesus, que não tenha cometido inúmeros pecados. Se nós fôssemos comparecer perante o tribunal de Deus, para sermos julgados por Deus, o justo juiz, levando conosco todos os pecados que cometemos na nossa vida, sejam pecados de atitude, sejam pecados de palavras, sejam pecados de pensamentos, todos nós estaríamos fadados ao inferno. Mas quando Cristo Jesus disse, olha, está consumado, a sua obra redentora fez com que Deus, o justo juiz, não imputasse mais, não observasse mais, não levasse mais em consideração os nossos pecados. Isso é uma bênção tremenda, amém? A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus e por naturezas filhos da ira, mas Cristo perdoou os nossos pecados. Isso está em Efésios 2. Nós éramos por natureza filhos da ira, porque o pecado, ele faz separação, e o pecado, ele atrai a ira de Deus. E quando nós paramos para falar de Deus, irmãos, Deus não é um ser como nós somos seres imperfeitos. Deus é perfeito em amor, Deus é perfeito em justiça. Irmãos, a coisa é muito séria. Jesus não teria morrido e sofrido tanto se Deus não fosse julgar os homens de acordo com a sua lei. De acordo com a lei de Deus, aqueles que não forem reconciliados com Ele, perdoados pelo sangue de Jesus, serão condenados pelos seus próprios pecados. Porque Deus é igualmente amor e Deus é igualmente justo. Deus não passa a mão na cabeça da pessoa errada. Ou ele agiu assim porque ele é fruto de uma sociedade. Não!
Toda pessoa, todo ser dará conta de seus atos perante Deus. E hoje em dia a gente está num tempo onde muitas pessoas não conhecem a Bíblia e pensam que conhecem e começam a dar opiniões sobre coisas que desconhecem. Né? Deus não vai isentar o culpado, Deus não vai absolver o culpado. A única maneira de sermos absolvidos aos olhos de Deus é se nós experimentarmos essa graça maravilhosa, essa obra redentora realizada na cruz por Jesus Cristo e o perdão dos nossos pecados nós obtivermos através do sangue precioso de Jesus. Irmãos, isso é tremendo, irmãos. Por que é tremendo isso? Porque a gente para pensar, olha, se dependesse de mim, eu não ia conseguir. Dependesse de mim mesmo, eu não ia conseguir, eu não ia ser salvo. Coloca pra gente aí Efésios 2:8. Eu não ia ser salvo. Né? Por quê? Por mais que eu me empenhasse para fazer coisas boas, eu não ia dar conta. Olha o que diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Olha o próximo versículo. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Bota o próximo. Porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, ao qual Deus preparou para que andássemos nela. Sabe o que Paulo está dizendo? Você foi criado por Deus para fazer coisas boas. Quando você faz coisas boas, você faz aquilo que Deus criou você para fazer. Mas o fato de você conseguir fazer coisas boas não apaga o seu pecado, não pode te dar salvação. A única maneira de eu e você sermos salvos é através da fé na obra redentora de Cristo Jesus, onde nós obtemos o perdão dos nossos pecados, onde nós somos reconciliados com Ele. Você pode dizer glória a Deus? A terceira bênção que nós recebemos na cruz é de nos tornarmos filhos e integrantes da família de Deus. João 1,12. O que diz João 1,12? Mas a todos quantos o receberam, vamos ler todos juntos? Mas a todos vamos analisar o texto. Quem é que recebeu o poder de se tornar filho de Deus? Está no texto, está escrito. Todos quanto o receberam. Então, uma interpretação do texto que eu e você aprendemos na escola: aqueles que se tornam filhos de Deus são aqueles que receberam a Jesus Cristo. Capítulo 1 do Evangelho de João está falando sobre Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e realidade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E aí ele vai falando sobre Jesus. E aí chega no versículo 12, ele diz: mas a todos quanto o receberam. Receberam a quem? A Jesus. Receberam como? Crendo, tomando posse através da fé, da salvação que foi conquistada na cruz do Calvário, crendo que ele veio como homem, sim, mas ele era Deus. Ele nasceu e viveu nessa terra como um homem, ele morreu como um homem, ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. E aí você entende essa mensagem, você crê nessa palavra, você recebe a Jesus em sua vida, e o texto diz que você se torna filho de Deus. Você passa a fazer parte da família de Deus, dessa família espiritual, dessa família formada por pessoas imperfeitas, pessoas com limitações. Tem um irmão que é nervosinho, né? E Deus começa a trabalhar no coração dele, você tem que segurar a tua onda e tal, né? Tem outro irmão que é impaciente, e Deus vai trabalhando, né, as provas, as lutas para poder gerar paciência. Deus vai trabalhando em nós, mas todos nós somos imperfeitos. Mas uma coisa precisa ficar clara para mim e para você, é que a nossa salvação
não depende da nossa perfeição. A nossa salvação depende do que Jesus fez na cruz por nós. Isso dá um alívio, não é mesmo, irmão? Mas isso nos desafia também a nós sermos pessoas melhores a cada dia, fazermos boas obras, ajudarmos ao próximo, né? Socorrer o necessitado, amar um ao outro, perdoar um ao outro, tudo que a palavra nos ensina a fazer, mas entender que se nós tivermos alguma dificuldade, alguma imperfeição, não é isso que vai determinar a nossa salvação. O que determina a nossa salvação é a obra redentora de Cristo e a fé na pessoa de Jesus. Amém? A quarta bênção que nós recebemos na cruz, Jesus nos tornou herdeiro de Deus juntamente com Cristo. Deus nos tornou herdeiros juntamente com Cristo, por causa da obra que Cristo fez na cruz. Romanos 8,17 diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Eu falei anteriormente que nós somos membros da família de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus. Quem é que recebe a herança, irmãos? É filho, irmão. Vamos supor que você tenha lá na tua casa um funcionário contratado, né? Aí você deixa lá uma herança, morre. A herança vai para quem? Vai para o funcionário contratado ou vai para o filho? Vai para o filho. A menos que você resolva escrever uma coisa particular para deixar alguma coisa para ele. Mas quem recebe a herança de forma natural é o filho. Mesmo que você não deixe um testamento, naturalmente o herdeiro é o filho. E a palavra diz que nós somos filhos. E se nós somos filhos, também somos herdeiros. Aleluia! Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha só o nível que Deus nos coloca. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele coloca num nível paralelo, porque nós somos irmãos. Você sabia que Jesus não é teu pai? Jesus é teu irmão. Oh, Jesus, tu és o meu pai? Não. Jesus é teu irmão mais velho. A Bíblia diz que ele é o filho primogênito. Está lembrado do filho primogênito na Bíblia? É o filho mais velho, era o principal herdeiro. Era o substituto do pai, era o primogênito. Jesus é o irmão mais velho, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Amém? E Efésios 1,3 diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Fala para o teu irmão assim, olha, você já foi abençoado poderosamente. Irmãos, pensa bem. Você foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Que tipo de bênção você precisa? Ó, pastor, eu preciso da bênção da cura, é tua. Eu preciso da bênção da prosperidade, é tua. Eu preciso da bênção do discernimento espiritual, é tua. Eu preciso da bênção, sabe, da alegria, é tua. Pensa em qualquer tipo de bênção. Deus te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você é herdeiro das bênçãos celestiais. É por isso que o diabo tem tanta raiva de você, irmão. Ele se rebelou no inferno. Inferno não, no céu. Ele se rebelou no céu e levou até essa parte com ele, porque ele queria ser igual a Deus. Aí, irmãos, ele é expulso do céu, passa um tempo, a gente não sabe quanto tempo, Deus resolve criar o mundo, criar todas as coisas, aí Deus vem e cria o homem.
Como é que ele cria o homem? A sua imagem e semelhança. O diabo ficou endemoniado. Olha, eu é que queria isso, que raiva. Eu queria ser igual a Deus, fui expulso do céu. Agora Deus cria o homem, a imagem e a semelhança dele. É por isso que ele tem tanta raiva de você. É por isso que ele trabalhou para destruir o homem. Mas Deus não abriu mão do homem, Deus não abriu mão de mim, Deus não abriu mão de você. Ele criou na eternidade um projeto, uma obra reconciliadora. Porque Deus não abre mão de você, querido. O relacionamento que você tem com Ele é um relacionamento de filho. Você é herdeiro, Ele te abençoou, irmão, de uma forma tremenda. Não fique pelos cantos choramingando. Oh, o negócio está tão ruim. A situação está tão difícil. Não. Em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus, que você dê graças em tudo. Adore, louve, agradeça, porque Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Você pode aplaudir a Jesus? A quinta bênção que eu quero destacar, na verdade, são 3 bênçãos em uma. Eu coloquei 3 aqui para diminuir os tópicos, para você achar que a mensagem está mais curta. Aí eu botei 3 em uma. A quinta bênção que Deus nos concedeu, que Deus concedeu a você, através de Jesus na cruz. Ele nos salvou, nos deu vida eterna e uma morada perfeita e eterna. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Através da sua graça, da obra redentora da cruz, Ele te salvou, Ele me salvou. Eu não merecia, você não merecia. Oh, pastor, eu mereço ser salvo, eu sou tão bonzinho. Você já ouviu alguém falar assim? Oh, eu não mato, eu não roubo. Irmão, nós recebemos uma herança adâmica. Nós somos tão maus. A gente até pode não fazer algumas coisas piores, mas a gente já nasce mal, irmão. Quando o bebezinho ainda pequeno, ele pega o brinquedo e diz: é meu! Aí belisca. Tu nem ensinou o garoto a fazer isso. Aí para com a cara perto do indivíduo assim, o indivíduo olha para você e pá! Eu uma vez, minha filha, uma delas, não vou falar quem é, uma delas pequenininha, aí um irmão chegou, que bonitinho! Aí ela, pá! O irmão ficou aborrecido, invocado, veio falar comigo. Você tem que conversar aí com a tua filha aí, ó. Me deu um tapão. Aí eu, rapaz, eu vou chamar a atenção dela. Aí fui lá, minha filha, não pode bater, e papapá. Quem ensinou, irmão? Ninguém ensinou. A coisa ruim aprende rápido, já viu isso? Para aprender uma coisa boa, tu fica ali, faz isso aqui. Aí não faz, aí faz isso aqui. Tu fala 1 milhão de vezes para poder aprender. Mas coisa ruim aprende sozinho. Eu quero fazer um teste com você. Você que está aqui. Crentes e descrentes, todos. Imagine se nós projetássemos aqui no telão a sua semana inteira. Todo mundo vendo sua semana inteira, você dentro de casa, né? No trabalho. Agora vamos fazer uma coisa mais espiritual, uma coisa mais de Deus. E além de projetar a tua semana, nós pudéssemos ouvir todos os teus pensamentos, além das suas palavras. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Se não fosse a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, se não fosse o amor de Deus nosso Pai, revelado na cruz do Calvário, todos nós iríamos queimar por toda a eternidade no inferno. Mas graças a Deus que Ele nos amou,
pela sua graça, pela sua infinita graça, pela sua maravilhosa graça, Ele decidiu nos salvar, não por meio de nós, mas por meio de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Ele nos salvou, Ele nos deu a vida eterna. Ele nos deu a vida eterna, irmão. Sabe o que vai acontecer um dia? Um dia você vai bater as botas. Pastor, vira essa boca para lá. Eu estou mentindo? Você pode demorar 90 anos, 100 anos, 20 anos, não sei. Mas um dia eu e você vamos ser convidados a mudar de mundo. Vamos deixar o mundo dos vivos e vamos para um outro mundo, para um outro local, uma outra região. Pode ser regiões altas ou baixas. Mas todos nós vamos passar por isso. O pastor Cláudio Duarte, ele diz que todo mundo está numa fila e recebe uma senha, uma numeração. E aí vamos supor que teu número é 100. Vai chegar um dia que vão gritar, número 100. É você. Não é mesmo? A diferença é que quando nós morremos, depois de termos uma experiência de salvação com Jesus Cristo, nós vamos passar toda a eternidade na presença de Deus. Toda a eternidade. Milhões, 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 bilhões, trilhões de anos, toda a eternidade na presença de Deus. Se nós morrermos sem Cristo, nós vamos passar toda a eternidade no lugar de morte, de condenação, de dor. E isso não precisa acontecer, sabe por quê? Porque Jesus já pagou o preço pela minha e pela sua salvação. Amém? E a próxima bênção também nesse pacote aí da quinta bênção. João 14:1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Além de ser salvo, além de além de receber uma vida eterna, nós recebemos também o direito de morarmos por toda a eternidade na casa do Pai, em moradas celestiais, em moradas maravilhosas, né? Aí alguém, pastor, deve ser negócio meio enjoado. Eu vi num filme, o cara morreu, ele estava lá em cima da nuvem, ele na nuvem lá em cima, e um anjo tocando harpa. Que coisa mais entediante. Tu acha que vai ser assim, rapaz? Deus, quando criou esse mundo que a gente habita aqui, esse mundo que foi corrompido, depois que Deus criou esse mundo, Ele olhou para esse mundo e falou, isso aqui é muito bom. Isso é bom demais. Ele viu o que Ele fez e falou, isso aqui é bom. Irmãos, pensa num lugar maravilhoso que você já foi. Pastor Marco gosta de ir na Ilha Grande, naquelas ilhas de negócio lindo, bonitão, né? Deus olhou para aquilo ali e falou, isso aí é bom. Pensa em algum lugar que você já foi, querido. Aí eu fui no Caribe. Deus olhou para o Caribe e falou, isso é bom. Pastor, eu fui em Orlando, na Disney. Deus olhou aquele negócio ali e falou, isso é bom. Mas quando Deus está se referindo ao lugar que nos aguarda para vivermos toda a eternidade, projeta para nós 1 Coríntios 2:9. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Esse texto, ele aborda tanto o aspecto da revelação, dos mistérios de Deus, da palavra de Deus,
como também se aplica ao que Deus reservou para a eternidade. Aquilo que nos aguarda por toda a eternidade. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais se passou pelo coração do homem. Você nunca foi capaz de pensar em algo semelhante ao que te espera. A sua mente não é capaz de imaginar. Irmão, Ilha Grande, meu irmão, que é isso? Isso é só bom. Mas aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não passou no coração do homem, é o que Deus está preparando para nós, irmãos. Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele conquistou para nós a bênção de morarmos por toda a eternidade em um lugar fantástico, extraordinário, indescritível, por milhões, bilhões, trilhões, por toda a eternidade. Pode até ser que você esteja vivendo um tempo difícil aqui, mas eu quero dizer, aqui ainda na terra, Deus vai te abençoar, esse tempo vai passar. Mas ainda que esse tempo não passe, vai chegar um dia em que você vai viver num lugar totalmente diferente, totalmente indescritível. Apocalipse 21, versículo 1 diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas serão passadas. Esse lugar, além de ser indescritível, maravilhoso, não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter angústia, não vai ter inflação. Amém? Apocalipse 22, 1. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Tudo que nós precisamos, todas as bênçãos que nós necessitamos, Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário. Eu quero fazer uma oração nessa noite, irmão. Essa palavra, querido amigo, querido irmão, é para você sair daqui encorajado, renovado, né? É para você sair daqui animado, porque está escrito que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Não é tempo de desistir, não é tempo de ficar pelo caminho, não é tempo de escolher a residência errada. Não, pastor, eu quero desistir, eu quero ficar pelo caminho, porque eu decidi que eu quero morar num lugar mais quentinho. Lá não é mais quentinho não, irmão. Você imagina quando você queima o dedo, dói pra caramba, irmão. Queima com ferro. Já queimou alguma coisa com ferro na panela quente? Tu imagina tu dentro da panela quente. O inferno é pior do que isso, irmão. Não tem marido, não tem namorada, não tem amigo, não tem ninguém que justifique você abrir mão daquilo que Deus preparou para você. É por isso que, apesar de Jesus Cristo ter conquistado tudo isso na cruz, Deus nunca vai obrigar a mim e a você a nada. Ele nos criou com livre arbítrio. Deus é um cavalheiro. Ele diz: olha, se você fizer isso, que andar pelo caminho errado, vai acontecer isso. Se você me obedecer e fizer isso,
vai dar certo, eu vou abençoar, vai acontecer isso e isso. Mas Ele nunca obriga ninguém a nada. Apesar dele ter pago todo o preço pela nossa salvação, Ele nunca vai obrigar ninguém a recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, porque isso precisa ser fruto de uma decisão sua, uma decisão pessoal. Não é uma decisão, olha, o que vocês acham aqui? Ó, vamos reunir a família. Não, não, não. A salvação é individual. Quando nós formos chamados perante o Senhor, nós vamos sozinhos na presença dEle. E essa noite é uma noite ultra, super, mega especial. Porque essa noite vão ser assinados aqui, eu creio nisso, vários contratos de habitação na eternidade. Nós vamos fazer aqui uma promessa de compra e venda espiritual. Você vai assinar aqui a promessa de compra e venda, através da decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, para que você possa morar por toda a eternidade na presença dEle.